Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ecossistema Podcast, o canal onde empreendedores se conectam com empreendedores. Hoje a gente tem aqui a presença, tá, do Moisés Ribeiro, o Indelevel, mas antes de a gente começar a conversa com o Moisés, tá, eu sei que você também ficou curioso aqui sobre o Indelevel, porque eu também fiquei. Já estão abrindo o Google ali, o Mas dicionário. calma, não precisa abrir o Google não, porque o Moisés vai explicar isso pra gente. Mas antes de começar esse bate-papo, recado importante para você, tá? Primeira coisa, né? Aqui embaixo desse episódio, aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho para você se inscrever no canal. Por que você precisa fazer isso? Por dois motivos. Primeiro, para que você, todas as vezes que sair um novo episódio do Ecossistema, você receba aquele aviso, aquela notificação. E segundo, porque isso é muito importante para o seu crescimento como empreendedor e como empresário, tá bom? Então, vai lá, não se esquece, tá bom? Lembrando, segue a gente, segue o Ecossistema lá no Instagram, @ecossistemapodcast, tá? Segue a gente lá. Seu host aqui, Menandro Machado. Hugo Fernandes ao seu comando. Isso aí. Recadinho importante aqui também, né, gente? Apresentar nosso patrocinador, pessoal da Legrand Inteligência Contábil, Isso. tá? Então, todo empreendedor, todo empresário precisa de uma contabilidade. E você precisa de se você quer uma contabilidade, melhor, né? Se você quer uma excelente contabilidade, a Legrand Inteligência Contábil é a melhor solução para você, para o seu negócio, tá bom? É muito mais do que simplesmente um escritório de contabilidade que vai lá simplesmente calcula seu imposto e só manda lá o carnê do leão para você pagar. É muito mais que isso, tá? Os caras têm um serviço de consultoria premium, os caras dão um atendimento muito personalizado, rápido, tá? Que isso para mim, para o empreendedor e para o empresário faz total diferença. Então, aqui embaixo tem um QR Code na tela no canto superior, tá? Vai lá, escaneia aí o QR Code e fala com o pessoal da Legrand, tá? Que eles vão te ajudar. Seja você pequeno empreendedor, seja você já um empresário de pequeno, médio ou grande porte, os caras conseguem te atender, tá bom? Então é isso. Vamos lá, meu Vamos que vamos. Meu grande parceiro de jornada. Esse convidado de hoje, eu estava num evento de um dos nossos amigos, né? Parceiros, network, aquela coisa. E esse convidado de hoje estava dando uma palestra lá, uma palestra Indelevel. E aí eu tive a honra de participar e eu falei assim, não, esse cara aí eu só tinha 3 minutinhos no intervalo de uma para outra. Fui, me conectei e tô trazendo aqui esse cara incrível, grande profissional, para agregar aqui com o conteúdo que ele tem para você, tá? Então valoriza, curte, se inscreve no canal e vamos que vamos. E para nós também, tá? Já tô com o meu caderninho aqui, ó. Exato. Esse aqui vai sair cheio. Vamos lá, Moisés. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra ter você aqui junto com a gente, tá bom? Um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, né? No podcast Ecossistema, ou Ecossistema Podcast, para falarmos sobre business, né? Boa. Sobre negócios, como construir um modelo de negócios extraordinário. Eu vou começar com uma frase que pode abrir o nosso bate-papo. É uma frase autoral que diz o seguinte, que o propósito deve ser maior do que a proposta, porém precisa ser sustentável. Boa. Então, para que haja sustentabilidade no propósito, é necessário a gente entender algo muito simples. Não importa se é uma atividade profissional ou uma empresa, você tem que transformá-los em um negócio. É um negócio que vai dar resultados que permitam, né, que você tenha sustentabilidade, que você tenha condição de você sustentar o seu porquê, né? E aí você vai ter uma vida plena e significativa se tiver realmente sustentabilidade. Quando a gente entende essa necessidade, muito bem, nós vamos trabalhar de forma mais assertiva para que os resultados possam acontecer. Boa, se não tiver sustentabilidade, não é negócio, é ONG. Já começou bem, viu, gente? Começou bem, viu? O propósito tem que ser maior do que proposta. Porém, deve ser sustentável. Maravilha, já começou bem. Moisés, fala um pouco pra gente aí, cara, da sua trajetória, né? Bom, fala um pouco aí pra gente conhecer. Muito bem, eu sou administrador com MBA em gestão de negócios, né? Já sou empresário e empreendedor há mais de 25 anos. Há mais de 33 trabalho na área comercial, né? Então,
Eu acho que antes de ser empresário, antes de ser empreendedor, antes de ser coach, mentor, eu sou vendedor, Boa. né? E eu entendo que vendas é o coração da empresa, não pode parar. Então, a minha história é uma história de vendas, né? Boa. Como empresário, tive altos e baixos, né? E aí pude aprender bastante, né? Hoje eu fundei há 10 anos atrás uma escola chamada Brascoach, né? Que formou mais de 10 mil alunos. Estou no momento de transição, né? Trabalhando agora não só no desenvolvimento humano, mas trabalhando no empreendedorismo para ajudar, né? Atuo como mentor de negócios, ajudando então empresários e empreendedores a terem essa sustentabilidade. Um ponto, né, que foi um ponto muito importante na minha vida, que há 20 anos atrás eu quebrei uma empresa devendo $1 milhão, né, o que equivale hoje a 5 milhões de reais. Foi o episódio mais caótico, né, da minha vida. Foi algo muito ruim, mas que no final das contas se tornou algo bom. Quando você deve $1 milhão, né, 5 milhões de reais e você não tem, né, como pagar, então você se sente um fracassado, você se sente alguém que, né, comecei a questionar essa coisa de empreender. Eu lembro que eu entrei num treinamento, né, e aí um treinamento de uma semana de empreendedorismo, saindo de lá com a ideia de que eu não tinha nascido para ser empreendedor, né? Estava me questionando com, inclusive, sentimentos muito ruins. Mas aí foi a grande virada, porque eu nunca aprendi tanto na minha vida, né? Eu, depois que comecei a investir em informações, e aí vem uma outra frase que para mim foi decisiva nessa oportunidade, que diz assim, ó, daqui a 5 anos você será a mesma pessoa, à exceção dos livros que você leu e das pessoas que você conheceu. Então, 2 coisas importantíssimas eu vi que seriam fundamentais para fazer a grande virada, né? Primeiro, investir em conhecimento, os livros que você leu, então eu tive que me aprofundar, tive que sair do raso, e as pessoas que você conheceu, né? O relacionamento, né? Justamente o que nós chamamos de networking, né? A capacidade de você transformar uma rede de contatos numa rede de relacionamentos. Então, isso foi decisivo e me ensinou muita coisa, né? Essa grande virada fez com que eu não só aprendesse para mim, mas desenvolvesse um método que eu chamo hoje de método Brás, né? Que é o método que pode ajudar hoje o que empresários e empreendedores também a darem a grande virada. Então, a primeira coisa que eu vou dizer dentro dessa lição aí é que não importa em que situação que você esteja, no fundo do poço, não interessa, né? Não interessa. Então, a saída, a possibilidade de você justamente dar a volta por cima, com 2 coisas importantes. De um lado, a atitude, né, que envolve a parte emocional, né, que aí vem o empreendedor, e do outro lado, né, a estratégia, que é a parte racional que entra aí o empresário. Se você une o empresário e o empreendedor, se você une razão e emoção, se você une estratégia e atitude, então você tem grande chance de ter resultados extraordinários no menor espaço de tempo. Caramba. Lembra a estratégia que a gente estava de fazer os posts com as imagens? Eu já vi essas frases aqui, a foto de... Perfeito. Que altamente Inclusive, compartilhável isso essas que frases. o acabou de falar aqui é exatamente uma coisa que vai estar lá no nosso Instagram. Né? A gente vai montar agora algumas publicações justamente com esses insights aí, com essas aulas que vocês dão aqui pra gente compartilhar lá também em formato de conteúdo, em outro formato que não seja o vídeo. A gente vai fazer isso também lá. Então, por isso que o Hugão falou, isso aqui já é uma ideia que a gente já pode levar lá pro nosso Instagram. E aí, pessoal, satisfeitos? Cara, gostei demais. Terminamos aqui. Terminamos nosso podcast. Vamos lá, gente. Moisés, vamos falar agora de modelo de negócio. Explica pro pessoal, né? O pessoal da nossa audiência, o que é o modelo de negócio, até para eles entenderem também. Muito bem, então vamos lá. Modelo de negócios, né? Nós podemos dizer... Primeiro, vamos colocar aqui o que vem, o porquê do modelo de negócios, né? O Sebrae diz que 65% das empresas que abrem no nosso país quebram em 5 anos. Porque a maioria vai empreender por necessidade, não por oportunidade.
E aí, quando se vê qual o maior problema, é justamente o que? Falta de planejamento. Planejamento é você estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para atingi-los. É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultado. O Alexander Osterwalder, ele tem uma ferramenta chamada Canvas Business Model, onde nós temos aí 9 quadrantes em que numa folha de papel você consegue fazer um planejamento top show, um planejamento maravilhoso, com 9 quadrantes, com 9 itens que fazem com que você realmente estruture o caminho entre desejo, ação e resultado. E você não fica como a maioria dos empreendedores hoje, cheio de pontos cegos, né? Sem clareza, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, tal, tipo, né, vendendo almoço para alcançar a janta, né? Então, sem estratégia não funciona. Então, eu gosto muito dos empreendedores, né, que colocam emoção, colocam atitude, colocam energia, colocam 16 horas de trabalho em cima de um negócio. Isto tem o seu valor? Tem. Agora, melhor seria se fizesse tudo isso com estratégia. Então, não é uma questão de trabalhar mais, é uma questão de trabalhar melhor, de forma inteligente. E para isso tem que ter a estratégia. O modelo de negócio fornece a estratégia para você fazer, né? Então, quais são os 9 quadrantes que a gente tem? Depois a gente vai debulhando todos eles aí, né? Número 1, segmentação de clientes. Boa. Número 2, proposta de valor. Número 3, canais de distribuição. Número 4, relacionamentos com os clientes. Número 5, atividades chaves. Número 6, recursos essenciais. Número 7, parcerias estratégicas. Número 8, custos ou despesas, né? E número 9, receitas. Se você tem clareza de todas essas informações, você pode dizer que realmente você tem um modelo de negócios formatado que permita com que você realmente vá desenvolver o seu trabalho, o que com muito mais assertividade, com muito mais chances de dar certo. Boa. O primeiro deles, né, na minha opinião, um dos mais importantes, que é segmentação de clientes. Todas as vezes que eu, como mentor de negócio, pergunto para uma pessoa que vem, né, falar comigo, aí eu pergunto lá, qual é o seu... Me conta aí, quem é o seu cliente? Quem é seu público-alvo? Quem é o seu cliente? A maioria deles responde todo mundo. Quando eles respondem todo mundo, eu já começo com a primeira sentença pé no peito. Esse é o começo do fim. Esse é o começo do fim. Por quê? Boa. Se você sai para você vender para todo mundo, você vai acabar vendendo para ninguém, né? Tem uma metáfora muito simples que eu gosto, que eu aprendi recentemente, mas para mim fez muito sentido, né? As pessoas, quando vão trabalhar para todo mundo, elas ficam fazendo leilão de preço, né? Então, elas se posicionam como alguém que está com a metralhadora, atirando para todo lado para ver se pega em alguém, né? Chama de Rambo. Exatamente. É o tal do Rambo, muito bem. Só que acontece o seguinte, você vai perder tempo, energia e dinheiro fazendo isso. Isso é verdade. E aí, detalhe, você vai perder recursos importantes, né, do seu departamento de marketing, do seu departamento de vendas. Então, a ideia é você sair como um sniper, né, um atirador de elite, com um público, né, alvo específico. E dentro desse público-alvo, melhor seria se você tivesse um cliente ideal, né, onde você tem a consciência de qual é o seu avatar, os dados essenciais do seu cliente, né? Qual o nome dele, qual a idade que ele tem, qual o sexo que ele tem, qual a renda que ele tem, qual a formação que ele tem. Tudo aquilo que você tem de dados essenciais. Quanto mais específico você for, mais condição você tem de acertar aquele que você quer acertar. E você vai estar realmente otimizando recursos, né? Quando você não tem essas informações, muito bem, você começa a ter problemas, né? Para a gente falar que essa questão de cliente ideal e preço, imagine o quê? O Vitória, né? O Vitória acabou de ser campeão da 2ª divisão. Imaginemos que eles coloquem lá uma camisa, a camisa que vão celebrar isso aí, eles vão vender, certo? Sim. R$500. Você pode pegar essa camisa de R$500, uma camisa linda e maravilhosa. Se você oferecer para um torcedor do Bahia por R$50,
ele não vai comprar. Nem de graça. A não ser que seja para fazer coisa É. que não é o caso aqui. Né? Exato. Mas eu estou querendo ilustrar o seguinte: não adianta você vender camisa do Bahia para o torcedor do Vitória ou vice-versa. Não vai funcionar. E tem muita gente fazendo isso. Né? Então eles saem lá com um produto ou serviço para vender para quem não é comprador. Por menor preço que você coloque, não vai ter funcionabilidade. Você né? não vai perceber valor. Né? Exatamente, não tem percepção de valor. Então, quem é o seu cliente ideal? Sua persona ou avatar? Já falei de avatar. Vamos falar de persona. Persona é quando você começa a ter a clareza dos chamados Ds. Né? Quando eu falo de persona, é quando eu consigo enxergar esse cliente como uma pessoa que tem vários Ds. Ele tem dores, tem demandas, dificuldades, desafios e desgraças. E para não falar só de coisa ruim, nós vamos falar de outro D, que é desejo. Perfeito. Desejo. Quando eu entendo esses vários Ds do cliente, o que acontece? Eu consigo preparar um produto ultra mega power top que vou fazer uma oferta para o cliente, ele vai encontrar valor, por quê? Porque a ideia é resolver o problema do cliente. Daí, então, a gente já começa a entender o negócio. E aí vai uma frase que vocês podem registrar e colocar lá. Quer ser bem-sucedido no seu negócio? Pare de se concentrar na grande ideia do seu negócio. Concentre-se no grande problema do seu cliente. Boa. Se você achou isso, muito bem. Vai ser muito fácil de você fazer o seu negócio funcionar. Por quê? Porque você vai construir uma proposta de valor para você, então, ajudar o cliente. Então, daí, a ideia é você assumir uma identidade como empresário e empreendedor. Qual? Eu sou um solucionador de problemas. Exato. Eu sou um solucionador de problemas. Por quê? Porque eu consegui identificar claramente qual é o real problema nesses 5Ds, qual é o real problema do cliente e o que é que ele deseja, quais são as suas aspirações, né? O que ele realmente quer, né? Quais são os desejos que ele tem. Então, você tem grandes chances de performar muitíssimo se você tem clareza, então, de quem é esse cliente. Né? E aí, uma dica top, essa vocês podem, inclusive, registrar também. O seu cliente tem que ter três requisitos essenciais. Número 1, ele tem que entender que ele tem um problema muito sério. Problema sério, seríssimo, e que tem muitas implicações. E se ele não resolver, ele vai ter muitas implicações na vida dele, da família, da empresa, dos empregados, dos colaboradores. A coisa vai ficar ruim. Ele tem que ter consciência disso. Segundo, ele tem que ter consciência de que você e a sua empresa são a melhor opção que ele tem para resolver o problema dele. Perfeito. Quando você reúne esses 2 itens, o cliente passa a ser um cliente aquecido. Uhum. Quanto mais aquecido for o cliente, mais preparado para comprar ele vai estar. Detalhe, ele vai achar o seu preço pequeno, porque ele encontrou lá valor. Mas não pode ser só aquecido, ele tem que ser qualificado. Aí vem o terceiro requisito, que é ele tem que ter condições de lhe pagar. Ele tem que ter condições de lhe pagar. Ele pode ser altamente aquecido, mas se ele não tem condições de lhe pagar, o que vai acontecer? Ele vai dizer que seu produto é caro. Ele vai dizer que não dá agora, que vai deixar para depois, que vai falar com a esposa, com o sócio. Ele não tem condição de lhe pagar. Uhum. Então, é necessário você qualificar o seu cliente. Né? Então, você foi lá, buscou um prospect, se transformou num lead. Né? Esse lead ele tem que ser qualificado. Você tem que separar o joio do trigo. Perfeito. Porque se você ficar gastando tempo fazendo uma oferta maravilhosa para um cliente que não tem condições de lhe pagar, resultados. Você também vai perder recursos, seu negócio vai ficar empacado. E você vai acreditar que seu produto está caro. Exato. E aí, você vai perder chances, né? Muito bem. Entendemos isso? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar o quê? Uma proposta de valor. O que faz seu produto Preferência serviço? única, né? Hã? De preferência única. De preferência única, exatamente. Então, proposta de valor. Né? Primeiro, é bom a gente entender o seguinte, que valor é diferente de preço. Preço é aquilo que você cobra, valor é aquilo que você entrega. Preço é aquilo que o cliente paga, valor é aquilo que ele leva. Então, o que faz o cliente comprar? É o preço? Não. Não. Porque se fosse,
não teria pessoas pagando numa bolsa 50 mil reais, 100 mil reais. Ou num carro, 800 mil, 900 mil, 1 milhão, né? Então, tudo aí uma questão que é de valor. Valor. Quanto mais nós entendermos isso, muito bem, nós vamos ser bem-sucedidos. O que acontece no mercado? As pessoas não entendem isso. Então, o que elas fazem aqui? Eu vou, inclusive, fazer uma pergunta para a sua audiência. Show. Que você acha? Você tem uma nota de 20 reais aí? Tem. O que você acha? Eu tenho aqui no meu bolso. O que você acha de eu trocar uma nota de 20 reais minha por uma nota de 20 reais sua? Está interessado? A resposta é óbvia. Não. Quem está interessado nisso? Mas e se eu tirar aqui uma nota de 100 reais e disser para você o seguinte, eu troco pela sua nota de 20 reais? Você estaria interessado? A maioria dos que estão nos vendo agora estaria interessado. Então, essa é a ideia. É você colocar na mente do cliente uma percepção de valor, onde o seu produto ou serviço vale 100 e você está cobrando 20 dele. Na hora ele vai comprar. Agora, valor é uma questão de percepção. Percepção ampliada. Você pode... E como é que você faz isso? Construindo, então, uma oferta. Não é o produto que vende. O que vende é a oferta. Ela tem que ser carregada, então, de valor. E o que é valor? É um conjunto de benefícios que você tem, né, que você vai colocar, dizendo para o cliente o quê? Que esse conjunto de benefícios vai solucionar o problema dele. Vai trazer resultados maravilhosos e que vai tirar a dor dele, vai tirar o problema, vai tirar... Você já viu aquela frase que diz assim, olha, eu daria tudo na minha vida para ter paz. Sim. Isso é venda. Verdade. Isso é venda. Então, descubra algo que o seu produto ou serviço vai fazer, que vai dar para o cliente paz. Ele dá tudo. Tudo que ele tem. Ele paga. Ele paga. Então, qual é a dor que o seu cliente tem? Qual é o grande problema? Qual é o desafio? O que é que vai fazer? Você percebeu que existe alguma coisa que não está deixando o seu cliente dormir de noite? Você tem que descobrir isso. Porque a hora que você diz que você vai tirar isso, ele vai conseguir dormir, ter paz, ter tranquilidade, não ter mais preocupação, ele paga o que você quiser. Outra coisa importante quando nós falamos de valor, o cliente, ele não compra processo. Ele não compra característica, ele compra resultado. Total. Eu gosto muito de um exemplo, né? Um exemplo para ilustrar isso aqui, que é muito simples da gente compreender o que significa isso. Não sei se você percebeu, mas eu estou levemente acima do peso, né? Mas já coloquei metas para estar resolvendo isso. E aí aparece um cidadão chamado personal trainer, né? Para ficar igual esse cidadão aqui, todo malhado, todo, né? Marombado, todo musculoso, tal, que não sei o quê. Mas aí, o que ele faz para me vender? Ele diz assim, Moisés, você sabe que para você ter resultado, você vai ter que passar pelo processo. Já começou perdendo a venda? Já começou errado. Aí ele diz que ele vai chegar em casa... No Penoguinho. Exatamente. Né? Ele já passa essa é a maior vai doer. Vai doer. Sem dor, sem glória. Aí, resultado. Ninguém compra isso, pessoal. Sabe por quê? Não Veja compra, só, o cara me diz assim, ó, eu vou chegar em sua casa às 5 horas da manhã, vou acordar você vai descer, eu já estou esperando você lá na academia. Nós vamos fazer 30 minutos de esteira, 30 minutos de musculação, 30 minutos do diabo que tem lá, que você fica, né? E aí, resultado... E banheira gelada. Aí você tem aí ele diz assim, ó, eu tenho um nutricionista que é amigo meu, tal, né? E ele vai passar para você numa dieta, mas já vou dizer logo, olha, sem farinha, sem açúcar, sem sal, sem cerveja. Ele vai colocando uma série de coisas relacionadas ao processo que é fato. Todo mundo vai ter que passar para ter performance. Só que você tem que entender o seguinte, existe um trem dentro da minha cabeça, o coaching chama isso de self-1, que é uma voz perturbadora, sabotadora, que vai dizer para mim, porque meu cérebro foi projetado para fugir da dor e buscar o prazer, ele vai dizer o seguinte, deixa isso para depois do carnaval. Porque agora não dá. Agora não dá. E tem uma voz que diz assim, rapaz, você não merece isso. Aí já é outra, né? Já é outra. Então, veja só. Self-2. O que vai acontecer?
o que vai acontecer é o seguinte, que eu vou procrastinar essa decisão de compra. Mas se ele me diz assim, ó, é a mesma coisa, só que com palavras diferentes, proposta de valor. Mas é o seguinte, eu tenho um método XYPTO, que você vai eliminar 15 quilos em 6 meses, sem dieta maluca, e você ainda vai poder tomar sua cerveja. Era tudo o que eu queria escutar. É tudo que o meu sistema límbico que é que compra. Lembre-se, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Total. Boa. Meu sistema límbico, o que ele faz? Gostei. Vou ter o melhor sem dor. Sem dor. Então, isso é proposta de valor. E ele carregou de benefícios. 15 quilos a menos em 6 meses, sem dieta maluca e ainda podendo tomar uma cervejinha por semana. Te interessa? Quanto é que custa? Qual é o preço? Fala aí. Passo. E o Pix? Nada ainda? 10 mil reais. Pago. Paga? Pago. Como Tá não? gravando. Pago. Ó, tem um trem aí tá, chamado de Ozempic, tá vendendo pra caralho. Nossa. 1.200 conto, né? Pra você botar um trem do agulha aqui, aqui, ó. Tá Exato. vendendo pra... As pessoas pagam. Exatamente. Pagam. É R$1.200. Simples. Simples. Né? Não estou receitando, não. Não, Estou sim. apenas usando como exemplo. Inclusive, já usei e já funcionou, certo? Só que você não tiver a Mindset, educação, tá, você volta tudo de novo. Mas o ponto que eu quero ilustrar aqui é justamente o quê? É você conseguir montar uma proposta de valor para você ajudar, então, o cliente a resolver os problemas dele. Então, se você tem esses 2 itens, muito bem. Vai funcionar e vai funcionar muito bem. Só que aí vem um terceiro quadrante. Você vai ter que fazer o quê? Comunicar essa proposta de valor para esse cliente ideal. Descobriu qual o cliente ideal. Preparou uma proposta de valor. A pergunta é, como é que você vai comunicar o ponto A para o ponto B? A resposta é o terceiro quadrante, que se chama canais. E aí eles são os mestres para estar fazendo isso, porque eles trabalham com marketing digital, né? Que é justamente você fazer uma comunicação onde você chama a atenção desses clientes, né? Pela dor, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, tal, e você vai lá e faz o quê? E você diz para essas pessoas que você tem algo que pode resolvê-lo, que é mais ou menos o seguinte, né? Se você está cansado disso e daquilo, tal, isso aqui, eu posso ajudar você. E aí você faz a apresentação. Você chamou a atenção, né? Pela dor, né, e mostrou que você tem uma proposta de valor para solucionar o problema dessa pessoa. Qual canal que você vai usar? Redes sociais? Bem, eu incentivo veementemente que as pessoas usem um negócio chamado tráfego pago. O nome já diz, né? Você vai tirar pessoas da rua e vai trazer para sua loja. Perfeito. Você vai trazer as pessoas lá né? Para trazer lá o que das suas redes sociais, trazer o que para o seu WhatsApp. Então, qual canal que você vai usar? Nós temos os canais que são os canais online, né? Vocês são mestres nisso aí, né? De fazer lançamentos, tal, de trazer o pessoal, tudo direitinho. E aí, como é que você traz as pessoas? Com uma recompensa, né? Então, você vai dar uma recompensa. Qual recompensa? É um e-book? Caiu de moda, mas pode ser uma aula, pode ser uma mentoria, pode ser uma formação, pode ser uma imersão, pode ser o quê? Um conteúdo que vai, né, ajudar. Então, qual é a recompensa que você vai dar? Quando você oferece uma recompensa para esse cliente ideal no trabalho que é de prospecção, e o cliente esse prospect levantou a mão para você, tipo, opa, eu estou interessado, me fale mais sobre isso. Então, ele vai colocar lá o nome, vai colocar o e-mail e o telefone dele. Ele deixa de ser um prospect e se torna um lead. Um lead, perfeito. O que é um lead? É um prospect que levantou a mão para você, estou interessado em saber mais. Nesse momento, aí quando eu estou falando de canal, eu tenho que falar de funil de vendas. Você tem que trazer a pessoa lá de fora e colocar a pessoa dentro do seu funil, com uma recompensa. Algo que ele queira, né? Ele entrou, muito bem, nesse momento, aí nós temos 3 Cs no funil, né? O primeiro C é, ele conheceu você. Tudo bem? Ele conheceu você. Exato.
O conhecimento só resolve? Se for um produto de baixo ticket, pode até ser. Mas se for um high ticket, você vai ter que ir para o meio do funil. No meio do funil, lá nós temos aí, no topo do funil ele conhece você, no meio do funil ele tem que confiar em você. Ele confia em você. É um processo de geração de autoridade. O que é autoridade? É quando você consegue fazer com que o seu cliente ideal confie em você. Anote essa frase aí, por favor, agora. Apagou ali, né? A frase é assim, ó, quem confia, compra. Total. Eu costumo dizer que a regra básica para você vender qualquer coisa é aumentar nível de consciência e aumentar nível de confiança. Se você une essas duas coisas, não tem como a venda não acontecer. Tá? E você estava falando sobre os canais de prospecção, a gente estava falando de canais, não é isso? Sim. E aí você trouxe o digital, né? Que hoje é o canal aí mais utilizado, né? Obviamente, né? Se tratando da nova economia, que é o que a gente vive hoje. Mas existem vários, inclusive, né? Mas se tratando de digital, vamos lá. Muito bem. Você falou de vários, né? Vamos falar uma aqui que não esteja no digital, certo? Uma palestra. A minha sugestão, como mentor, você tem que ter uma palestra que eu chamo de a palestra indelével. A propósito, indelével é indestrutível, inabalável e que deixa uma marca que não se apaga. Caramba, indelével. Indelével, indestrutível e inabalável que deixa uma marca que não se apaga. Então, esse é meu nome aí nas redes sociais. Moisés Ribeiro, o Indelével. Então, a palestra indelével. É a palestra onde você tem lá uma headline top, né? Com um tema, né? Por exemplo, né? O meu público são empresários e empreendedores. Qual é o maior gap que tem meu público? Aí você diz assim, qual é o seu maior desafio? Mão de obra, funcionário é inimigo pago. O problema não é esse, o problema é ele. O problema do empresário não é a mão de obra, é a liderança que ele não tem. Uhum. Porque, veja só, se o cara fosse isso que ele está querendo, né? Pronto, seria empresário concorrente dele. Mas ele precisa o quê? Ser um líder. E aí, então, uma palestra top para você fazer, se você vai falar com esse público, empresários e empreendedores, é a liderança. Como engajar times de alta performance. Pronto, é a minha palestra. Eu só faço essa palestra em todo lugar que eu vou, certo? Quando é um público que eu não conheço, né? Tipo a palestra de entrada. E eu faço o quê? É um canal. Eu faço o quê? Uma palestra beneficente. Uma palestra beneficente, você chama uma instituição de caridade, você já quebra a resistência, as pessoas entram lá o quê? Com 2 quilos de alimento. Você vai ajudar quem realmente precisa, tem ali um público qualificado, né? E aí pronto, você vai colocar o quê? No meu caso, eu coloco para empresários e empreendedores, né? Essa palestra é um canal. Eu tenho lá o quê? 300 pessoas, vou fazer o quê? Um conteúdo, e aí vem. A moeda da autoridade é o quê? O conteúdo. O conteúdo é a moeda da autoridade. Outra coisa, o conteúdo faz a sua audiência. O conteúdo faz a sua audiência. E é um processo de você fazer o quê? De gerar confiança. Quando essa clientela, então, ela confia em você porque entendeu que você sabe, então ela está disposta a ir no próximo passo, em comprar algo. E lá no final da palestra, o que a gente faz? Faz o pitch de vendas. Né? Você vai apresentar o que era uma solução. Ou você joga a pessoa no funil como? Né? Você diz o seguinte, olha, empresários e empreendedores, você pode até não fazer o pitch, né? Uma palestra beneficente e tal, mas você diz assim, ó, quem aqui gostaria de ter uma hora de consultoria onde nós vamos fazer o quê? Um exame da sua empresa para ver como é que ela está, um diagnóstico da sua empresa. Quem gostaria? Vou fazer um sorteio, hein, pessoal? Vou fazer um sorteio. E aí, resultado, o que acontece? Vou usar um exemplo real aqui. Eu fiz uma palestra antes do Mário Sérgio Cortella com o José Roberto. Sim. E aí, pronto. Aí eu disse o seguinte, quem aqui gostaria de ter um sorteio lá no final, por favor, manda para mim agora um WhatsApp no número que está aqui, ok? Dizendo assim, eu quero, coloca o seu nome e sobrenome. 1.200 pessoas presentes. 700 pessoas mandaram a mensagem para mim. O que aconteceu ali? Acabaram de entrar no meu funil. Boa. Total. Com 1 hora de palestra, eu vendi R$150 mil na semana. Com 1 hora de palestra, eu vendi 150 mil. Paguei lá R$65 mil do senhor... não
não era nem para falar. Do evento. Pronto, e faturei 150, ok? Com o público que estava lá. Então, isso é um funil. Uhum. Agora, Perfeito. você deu conteúdo, e aí pronto, eu tive que fazer a palestra. Isso. Não, certo? tem que estar preparado, O viu? conteúdo tem que ser Pagar top. esse cheque aí, ir pro palco, tem que ter peito. E aí, detalhe, as pessoas Boa. vieram, mais 1 hora de diagnóstico, e você vai lá, o que oferece, e aí eu ofereço o que? Minha mentoria empresarial. Né? Perfeito. Aí você oferece o Mastermind, o ecossistema Mastermind e tal, você tem aí um produto para você estar oferecendo. Então, o que isso aí é um funil? Moisés, mas eu estou começando agora, não tenho dinheiro para estar fazendo investimento. Comece um funil de maneira bem, um canal simples e que não custa nada, mas que é efetivo. Lembrou qual é o seu cliente ideal? Fez lá o raio-x, mapeou direitinho, fez sua proposta de valor, vai na sua lista do WhatsApp. Boa. Pega a sua agenda e coloca lá 100 pessoas que obedecem a esse perfil, os requisitos desse perfil. Começa a prospectar, começa a ajudar esses 100 para você ver. Eu gosto de falar muito assim, tenha clareza, né, qual é o canal que você vai escolher, quais são os canais, ou então quais são as ações que você vai fazer, porque você pode escolher um canal e fazer várias ações diferentes, mas tenha clareza de qual é o canal e quais são as ações e masterize isso, né, repita isso antes de querer Trocar de estratégia. colocar mais um, abrir outro, né, isso aí é uma coisa muito importante. Masteriza, né? Maravilha, é isso aí. De tanto você fazer, praticar. Aristóteles diz isso, né? A excelência é fruto de prática constante. Né? Perfeito. Então, isso é masterização, né? É quando você faz e você torna aquilo ali algo excelente. Então, ao invés de você ser mediano, né, em várias coisas, né, seja excelente em uma só. Né? Um exemplo muito prático é isso tudo que você está falando aí, você falou lá na palestra com o slide. Só que você já fez várias vezes que está na sua cabeça aí, ó, certinho. Exatamente. Eu tô vendo o slide aqui. Exato. Tô vendo o slide. E eu vou confessar uma coisa. Quando você jogou aquela promessa lá, eu vou falar aqui 1h30 só com um slide, eu fiz... "Xiii, tá prometendo demais." Quando você botou aquele, como é que chama? Aquela tabela periódica, eu falei assim, nossa, quando você destrinchou, eu fiz, rapaz, é meu lead. Masterizou. É meu Ele lead. masterizou, né? Fui lá, fiz contato contigo e trouxe aqui pro podcast para trazer esse conteúdo incrível pra audiência. Maravilha. Nisso aí, o que é elogiável da sua parte, né? Eu vou pular aqui e vou falar sobre exatamente isso que você acabou de comentar, né? Um quadrante importante e que é essencial. É isto aqui que o Hugo fez, né? Ele estava num evento, o evento que você estava e que eu estava também é um canal. Também é canal. Então, Total. empresário e empreendedor que fica dentro de casa e espera... Não, você tem que ir para eventos, você tem que conhecer gente, Isso. porque vem aí a parte de cima, que é o relacionamento, né? Aí é o que nós trabalhamos, né? E comungamos do networking, né? Network business. O que é networking? As pessoas dizem rede de contatos. Não é. Networking é a capacidade, é uma competência, é uma capacidade que você tem de transformar uma rede de contatos numa rede de relacionamentos. E aí vai outra frase para você anotar. E qual é a melhor forma que você tem de fazer networking? Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Perfeito. Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. É o que é chamado agora de netweaving. Moisés, como é que se pode fazer isso? Simples, prático e objetivo. Seja interessado. Lembra que nós falamos lá no início? Total, cara. Perguntinha. Quais são os desafios que você tem? Você está interessado. Vai começar aí. E aí? Apresentou a empresa, tal? Foi lá, entendeu, tal? E aí? Quais os maiores desafios que você tem lá no seu negócio? Ninguém nunca me perguntou isso. Mas a pessoa vai amar falar sobre isso. Você está interessado? Me conta um pouco mais sobre a sua empresa. Muito bom. A galera adora falar de você e do seu negócio. Exatamente. Então, seja interessado. Seja interessante. Qual é a melhor forma de você ser interessante? Conteúdo. Contribuindo. Contribuindo. Certo? Então, conteúdo, contribuindo. O que você vai poder fazer para ajudar a pessoa? Certo? O problema é que a maioria das pessoas querem fazer networking, né? Relacionar com outras pessoas. Ele aperta a mão, o outro já vê o cifrão do tio Patinhas verdade. no olho. Total, velho.
Aí não tem conexão, né? Aí o que foi que ele fez, né? Ele foi, terminou, veio lá falando, né? Veio lá me apresentando algo do meu interesse, tipo, quero convidar você, né, para o nosso podcast e tal, tudo que eu queria, né? Então, ele não chegou lá... Aqui no ecossistema, o cara do network aqui é o... Então, veja que ele não Esse aqui. ele não chegou pedindo, ele chegou o quê? Oferecendo. Essa é a ideia. Chegar oferecendo. Ou seja, eu posso te ajudar. Eu quero convidar você para, né? Então, ele chegou oferecendo. Então, chega oferecendo. Se você pede uma vez, 2 vezes, 3, na 4ª vez o cara nem atende você. Verdade. Você não é Total. atendido. Mas se você chega oferecendo, você tem grande chance de se relacionar. Então, o interesse genuíno nas pessoas é algo fundamental para você construir relacionamentos saudáveis e sustentáveis. E esse relacionamento vai para outra ponta, que é o quê? Parcerias estratégicas. Perfeito. E outra ponta, que é o seu cliente também, seu negócio também. Eu também falo isso assim, o seu cliente, cara, tem interesse genuíno nele também. É isso. Isso aí é muito importante, porque por mais que a gente sabe que a sua solução aí vai atender a necessidade dele, vai resolver o problema dele, cara, mas de fato, não esteja aí para vender, esteja aí para resolver o problema. É interesse genuíno em estar aí resolvendo o problema daquele cliente. Isso por si só vai fazer a venda acontecer. Maravilha. Liga os 3 pontos, né? Olha a pergunta que eu vou fazer para você que está nos escutando agora, está nos vendo agora. Quais são já que nós estamos falando de parcerias estratégicas agora, você pode pescar de anzol ou você pode pescar de tarrafa. Onde você pesca de tarrafa, de rede, você pesca de rede onde você tem cardume, certo? Então pense, olha o modelo de negócios. Onde é que está o grande cardume dos seus clientes? E eu me fiz essa pergunta. Boa. Onde é que está o grande cardume dos meus clientes? Aí, quando eu estava trabalhando no desenvolvimento humano, eu descobri o quê? Que 75% dos meus clientes eram administradores. Eu fiz um contato com o CRA, Conselho Regional de Administração, e nós já somos parceiros, já tem mais ou menos uns 7 anos. Boa. Só que depois disso, eu comecei a trabalhar em empreendedorismo. Onde é que está o cardume? Então, parceiros meus hoje, Associação Comercial, Paulo Cavalcante, né? Nós temos lá o quê? FIEB, nós temos FEComércio, nós temos aí o quê? Que mais? FCDL. O FCDL mandou para toda a Bahia o anúncio nosso, por conta de parceria. Que legal. E, de novo, como é que essas pessoas serão parceiros nossos? Quando a gente chega oferecendo alguma coisa. Total. Agora, quando eu tenho uma associação comercial ou uma CDL, quantos empresários eu tenho ali? Então, eu não vou pescar de anzol, vou pescar de rede, porque o cardume está lá. Né? O cardume está lá. Aí, resultado, você tem um poder de atração que é muito maior. Então, quem são os seus parceiros nesse momento? Né? Eu acabei de falar com vocês sobre a parceria que nós estabelecemos aí com a Roseli Boschini, né? Justamente o quê? Por conta dos palestrantes, né? Das entidades de classe que nos ajudaram a fazer o evento Empresários e Empreendedores Conference. Né? Sozinho não dá. Como é que é aquela frase do marketing digital? Se você quer ir... Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, monte uma equipe, vá acompanhado. Vá acompanhado. Então, sozinho não dá. A gente tem que entender que tem que estar num ecossistema. Tem que estar num mastermind. Tem que estar numa confraria, numa comunidade. Você tem que ter mais pessoas junto com você que sejam, né, do seu métier, né, que tenham objetivos, que tenham os mesmos desafios. Vocês têm que estar juntos, fazendo parcerias. Essa coisa de competição, isso é coisa para amador. Também acho. É competição. Né? Competição. É você trabalhar junto com seus concorrentes em prol de algo, né? Não tem hoje as farmácias que se associam, né, para formar uma rede para comprar da indústria, porque elas conseguem, né, X% muito mais barato? Então, isso é inteligente. Até as concessionárias, né? Você vê, eu já vi muitos lugares, concessionárias tem uma do lado da outra.
Várias marcas diferentes aí, uma localizada ao lado da outra, entendeu? Sim. Então aquilo ali naturalmente atrai o público que está querendo comprar um carro e aí o cara cria um mercado ali naquela região. O próprio aqui na cidade, aqui em Salvador, tem um lugar chamado Baixa de Quintas. O cara fala assim, Sim. vou comprar peça de carro. Velho, Só lá. você vai direto lá, porque lá você sabe que você vai encontrar. O que mais tem é... Esses caras não estão concorrendo, esses caras estão criando o fluxo aí, o mercado aí naquela região. Então, percebe que isso é estratégia? Total. Então, modelo de negócio é isso, é estratégia. Então, quem serão seus Inclusive, parceiros? isso é uma estratégia. Desculpa, isso é uma estratégia, eu não sei o nome, mas de fato é uma estratégia de negócio, né? De você abrir onde está o seu concorrente. Muito bem. Bem, aí vem a questão aqui de atividades chaves, né? Que não existe. Faz sentido para você que não existe resultado sem ação? Não existe. Então, quais as ações, depois de escutar isso, né, de ver isso, quais ações que você vai ter que ter agora no seu departamento de marketing, no seu departamento comercial, no seu departamento de vendas, seu departamento financeiro, administrativo, operacional e RH? Pronto. Você tem que estabelecer lá. Modelo de negócio tem que ter atividade, tem que ter ações para fazer e implementar. Recursos. Que recursos que você vai precisar? Por exemplo, você precisa de uma empresa que vai estar trabalhando com marketing digital, porque se você não estiver fazendo tráfego ainda, sinto muito, você está deixando dinheiro na mesa. Se não estiver na internet, não existe. Já era, né? Aí pronto. O mercado mudou, o mundo mudou, tal. Então você precisa de recursos que são essenciais. Recursos humanos, né? Você tem que ter uma equipe, né? Sem time, não dá. Né? Às vezes a gente observa que pessoas dizendo assim, olha, empresário é aquele que faz acontecer. Nunca foi. Empresário bem-sucedido, com sucesso absoluto, é aquele que lidera pessoas que fazem acontecer. Perfeito. Uma vez eu vi até um cara, não tô lembrando exatamente quem foi que falou isso, cara. Mas ele falou assim, o ideal não é você ser bom em fazer. O ideal é você ser bom em fazer as pessoas fazerem. Exato. Quando você não entende isso, você se torna, né, o chamado empresidiário, ou você se torna um eu-presa, né? Que é a empresa do cara só, e é resultado. Você fica lá no operacional o tempo todo. O resto da vida. Né? E aí a pergunta que surge é, se você está tocando a sua empresa, quem é que vai fazer ela crescer? Perfeito. Caramba. Nesse ponto aí, tem o outro desmembramento, que é o quê? E essa pergunta é uma pegadinha maravilhosa, né? Quando eu vou falar com empresários. Me fala uma coisa. Na sua empresa, você é gerente ou diretor? A maioria é gerente. Porque está cuidando de coisa operacional. Caramba. Não tá no estratégico. Não está no estratégico. E o que faz a pessoa ganhar dinheiro? Nem no tático, nem pelo menos no tático. Direção. Que faz a pessoa ganhar dinheiro. Que faz o empresário ganhar dinheiro é estratégia. Exatamente. Aquele ditado que meu avô já falava, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa frase mudou minha vida. Cara, eu conto na minha história um cara que me falou isso. E essa frase mudou minha vida. E como é que você, como gerente, vai ter tempo para estar fazendo dinheiro? Verdade. Então, o dinheiro não está no operacional. O dinheiro está na estratégia. Repete. O dinheiro não está no operacional. O dinheiro está na estratégia. Boa. Se você quer se tornar um empresidiário, o cara que teve o sonho de abrir uma empresa, que se tornou um pesadelo, o cara não tem tempo para a espiritualidade, não tem tempo para a família, para o lazer, trabalha 16 horas por dia, né? E o tempo todo está no olho do furacão e virou um bombeiro, então fica lá empresário gerente. Mas se você acordar para a vida, e aí você agora começar a querer entender de modelo de negócios, você vai fazer o quê? Formar uma equipe top, vai colocar um cara para cuidar lá. E aí você vai fazer o quê? Vem para a estratégia, onde você vai fazer os negócios para a sua equipe meter bronca. Fazer Total. acontecer. Mas para isso você tem que ter essa ideia de recursos. Por último lá, né, porque nosso tempo aqui é exíguo, nós temos custos. Né? Vou recomendar um livro aqui chamado O Mito do Empreendedor. Para mim fez muito sentido a lógica do autor, que ele diz assim, um empresário bem-sucedido, ele tem que ter 3 chapéus. Quantos chapéus? 3. 3 chapéus. Chapéu número 1 do empresário tem que ser o chapéu do empreendedor. É o cara que faz. Perfeito. Né? Vai atrás, monta a estratégia, faz a coisa acontecer,
estabelece os negócios, não, é o cara que Tá buscando inovação. correndo a 300 km por hora. Junto dele tem o outro chapéu, que é o chapéu do gestor. É o oposto. É o cara que segura, é o cara que prende, que mete corrente, é o cara que controla, é o cara que dá freio, né? Mas é o cara que ele faz o quê? Ele vê os números. Daí a ideia de custos, né? Talvez esteja aí na cabeça de vocês, pô, vem aí um cara que quebrou devendo $1 milhão, né? Pessoal, eu quebrei de tanto vender. Eu vendi. Inclusive, eu quero que você conte isso aí pra gente. Eu quebrei de tanto vender. Só que a empresa quebra só por dois fatores. Uma por falta de venda, outra por vender demais. Exatamente. Então, se você vende demais e você não tem gestão, você quebra. Eu não tive sustentabilidade financeira, caí na ciranda financeira. Caramba. Entendia bulhufas de gestão, quem eu botei para fazer entendia menos ainda. Quando eu vi, estava lá uma bomba, $1 milhão para eu pagar. E foi em dólar mesmo? Em dólar. O cheque lá é em dólar, é? Exato. Caramba, meu. E aí, resultado, e aí pronto, montar várias estratégias para fazer a coisa acontecer. Hoje, depois de 20 anos, é bonitinho contar, né? Mas na hora, não, é muito ruim. É uma coisa muito ruim. É algo muito triste. E que eu não desejo para o meu pior inimigo. Né? Hoje tá no case. Tá no case. Hoje virou um case. Tá no case. Então, tem que ter o chapéu do gestor. O gestor. Peguei aqui, empreendedor, gestor. Exato. O Peter Drucker tem uma frase top que diz assim, né, que você não pode gerenciar o que não pode ser medido. Exatamente. Então, você tem que ter KPIs, você tem que ter indicadores-chave de performance, indicadores-chave de sucesso. Você tem que entender quanto é que entra, quanto é que sai. Você tem que saber quanto é que custa o seu cliente. Você tem que ter dados, né? Eu gosto muito da frase nova que eu aprendi com um amigo meu, diz, olha, em Deus eu confio, o resto traga-me dados. Né? Então, você tem que ter o que? Os números. Se você não tiver os números, você não domina, você é um dominado. E o último é o técnico, né? O técnico é a entrega, né? Nesse momento eu estou fazendo um papel de técnico aqui. Eu estou entregando, né, um conteúdo. Então tem momentos que eu faço a entrega, mas eu tenho que vender e eu tenho que ir detalhe. E aí o que eu entendi? Eu sou péssimo para o segundo chapéu. Sou horrível para o segundo chapéu. Não sei fazer o segundo chapéu. Então, ou você contrata um sócio que saiba, ou você contrata um gerentão que vá realmente saber fazer a coisa acontecer. Não vai não, porque senão você vai ter problemas. Então, o pato nada voa e anda e não faz bem feito nenhum dos três. Então, veja o que você é bom dos 3 chapéus. Foque naquilo e faça. E aí, pronto, tenha as parcerias para estar fazendo o restante. Se você faz isso, você tem condição de gerenciar bem a empresa. Você tem condição de estar, né, fazendo com que a coisa funcione. E o último, para a gente encerrar, é receitas. E aí, pronto, vai uma dica aqui que eu acho que pode resolver o problema de muita gente que está no caos nesse momento. Né? Receita, faturamento, né? É o que vai fazer com que você vai ter condição de sanear a sua empresa. Né? Perfeito. E como é que vem isso? Vendas. Vendas é o coração da empresa, não pode parar. Parou, morreu, já foi. Exato. Já era, certo? Agora, existem 3 formas que você pode fazer isso. Você pode aumentar o faturamento. São 4, mas eu vou falar de 3 para simplificar. Número 1, você o quê? Aumentar o número dos seus clientes. Aí você tem que colocar tráfego pago, você tem que buscar, você tem que montar estratégias para você trazer clientes novos. Já vou dizer o seguinte, esta é a pior forma, porque custa. É mais caro. Né? É mais caro. Essa receita, eu vou dizer para você que essa receita que vem, ela não gera lucratividade. Não gera lucratividade. Ela faz o mata-mata. É o 6 por meia dúzia. Certo? Mas você tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Certo? Segunda forma, você aumentando o preço do seu produto ou serviço. E como é que você faz isso? Ah, Moisés, tá tão difícil, tá? Bem, eu já ensinei isso antes lá. Vou trazer de novo. Proposta de valor. Proposta de valor. Proposta de valor. E como é que você faz isso? Você pode o quê? Fazer um combo, por exemplo. Vou usar um exemplozinho simples para mostrar o seguinte, como é que você faz isso? Você aumenta o preço, né? Nós tivemos um problema na pandemia, né? Eu comecei a fazer alguns trabalhos gratuitos, né? Aliás,
Toda segunda-feira eu faço uma mentoria gratuita às 7 da manhã num programa chamado Café com Indelevel no Instagram. Aí, às vezes eu faço mentoria ao vivo, às vezes eu dou conteúdo e tal. Na época da pandemia me apareceu uma moça que era uma... Como é que é o nome? Massoterapeuta. Massoterapeuta, né? E, visivelmente, na pandemia, ela estava com problema de faturamento. E aí, resultado, segurança, tal, não sei o quê, morreu o negócio dela. E aí, conversa vai, conversa vem, tal, que não sei o quê. E aí, pronto. Aí, eu perguntei para ela, quanto é que é uma massagem? Ela falou, R$100. Ela era do Rio de Janeiro. R$100. Eu falei, beleza, muito bem. Então, vamos lá. Começou a ter uma onda na televisão dizendo o seguinte, né? Eu vou fazer o pagamento agora e quando terminar a pandemia, você me entrega. Não sei se vocês lembram disso, né? Pessoas ajudando outras pessoas. Sim, certo? Foi mesmo. E aí eu disse para ela o seguinte, olha, então tá na hora de você, de repente, montar um sistema de seguranças e aí eu perguntei para ela o seguinte, que aí inclusive vem a terceira. A terceira forma né? Falei, a segunda é aumentar o preço do seu produto ou serviço e a terceira é o quê? Vender mais para quem já é cliente seu. É o que dá mais rentabilidade. Não tem custo nenhum, porque ele já é cliente seu e confia em você. Perfeito. Tudo bem? Aí, CAC zero. Exatamente. CAC zero. CAC é custo de aquisição de clientes. O cliente já é seu. Aí você pode fazer o quê? É o ROI, né? LTV, Lifetime Value. Você vai colocar o cara na recorrência. Recorrência é o que dá dinheiro. E aí eu disse para ela o seguinte, ó, você vai pedir para essas pessoas virem, assegurar para elas o que vai ter uma segurança. E você vai fazer o que? Por conta do contexto, você vai dar para elas o quê? E você sabe que as pessoas estão com problemas, a pandemia está com problema mental, emocional, tal. Está um caos. Você vai mostrar para elas que você tem segurança total e você vai oferecer para elas de graça, uma massagem, por conta do contexto, para valorizar o fato de que elas já são clientes seus. Tudo bem? Ela pensou, tipo, tô faturando nada, você está dizendo para eu fazer de graça? Eu falei, vai fazer de graça. Mas você vai fazer essas pessoas entrarem no seu funil de novo. Depois que você fizer a massagem, você vai oferecer para elas um combo. Agora, você vai selecionar, não é para todo mundo, não. Quantos clientes você tem? Tenho X clientes. Você vai selecionar lá 10%, vai trazer essas pessoas e você vai oferecer para ela um combo de 15 massagens por R$1.000. Aí entra naquele assunto lá de quem pode pagar. Selecionar quem pode pagar. Perfeito. Aí ela falou, mas 15 massagens por 1.000, eu cobro 100. Você entendeu? Uhum. A dificuldade da pessoa ser empreendedor. Aí eu disse o seguinte, mas você não falou que não está faturando nada? E se a pessoa pagar R$1.000 para você, não vai ser uma boa? Quase um salário mínimo. E se você conseguir fechar com 10? Não é 10 mil que você faturou? Pergunto para você, de quanto em quanto tempo essas pessoas vêm fazer massagem? Depois que elas colocarem, elas obtiverem aí 15, um crédito de 15 massagens, elas não vão vir direto? Uhum. Toda semana? Vai se acostumar. Pergunto para você, quem tem um crédito de 15 massagens vai num concorrente? Não vai. Não vai. Então, E se você for inteligente, ainda tem isso, né? Que se você for pegar toda essa clientela que vem com a frequência maior, você consegue utilizar esses clientes para gerar uma outra demanda de clientes através de indicação. Porque o ato de ela estar ali com frequência, se você for inteligente, você consegue dobrar, triplicar a quantidade de clientes em cima desse relacionamento. Uhum. Querido, ser empreendedor é isso aí, ó. Ser empreendedor é isso aí. Eu que ensinei para ele. Todo dia com ele. Estamos aprendendo todos os dias. Então, essa é a ideia. Eu tive um outro caso de uma empresa uma franquia chamada Magras, né, em Vitória da Conquista, com dificuldade e tal, não sei o quê, fazendo dancinha no Instagram e tal. Aí vai para lá, vai para cá, tal, quer que não sei o quê, entrando para fazer. Eu perguntei, quantos clientes tem na sua base? Ela falou, 6 mil. Eu, como é que é? Nossa. 6 mil ao longo de X anos. Sim. Então, eu falei assim, você vai agora escolher desses 6 mil, você vai colocar uma pessoa efetivamente, você vai só atrás de 600, os melhores 600.
e você vai convidar essas pessoas para uma live no Instagram, você vai fazer uma live de vendas. Ela vendeu 10 programas de emagrecimento a R$ 2.600, R$ 26 mil, o preço da mentoria que ela estava pagando, com uma live, onde nos clientes que ela mesma tinha. Desdobramento disso, ela começou a trazer o pessoal para fazer aquela sessão com o nutricionista, né, gratuita, Sim. e lá o quê? Fazer um combo, né, com um valor inclusive maior. Então, é aumentar o seu ticket, fazendo um combo e vendendo para quem já é cliente seu. Total. Olha pra dentro. Olha pra dentro. Então, modelo de negócios é isso. Se você... A gente poderia estar... Tem muito muita coisa aí tem- para estar falando o que Tem sobre muito isso. dinheiro Exato. na base, só sacar. Tem dinheiro na base, é só sacar. E tem muitos negócios que não se dão conta disso. Muitos Eles negócios tão milionários na base, né? Milionários na base. Muitos. Os caras estão sempre pensando que eu preciso de mais, eu preciso de novos, eu preciso de mais, eu preciso de novos. Muitos. A gente tem uma expertise muito grande nisso, monetizar a base, né? Lá a gente tem uma empresa e, cara, nosso maior a gente patina em cima de... Patina não, né? A gente dá aula em cima de monetizar os clientes da base. E a gente entrega, né? Importante entregar uma boa experiência, obviamente. Cuidar do cliente, inclusive nas atividades-chave da minha empresa, tem um quadro lá só para... tem um quadro lá que como é que tá lá, meu Deus? O termo não é esse não, mas é alguma coisa assim, cuidado com o cliente. Cuidado ao cliente. Ou é cliente no centro, alguma coisa assim. E aí, dentro do cliente no centro, tem as atividades chaves que a gente precisa fazer com os clientes. E tem gente que tá pensando assim, quais são as atividades chaves que eu preciso fazer no meu para vender? Lá a gente tem as atividades chaves que eu preciso fazer para vender mais, mas eu tenho também quais são as atividades chaves que eu preciso fazer com os clientes que já compraram. E essas atividades chaves, exatamente, é o sucesso do cliente. Pô, a mensagem, e aí, como é que tá? Tá gostando? Tá consumindo o conteúdo? Como é que tá o curso? Tá com alguma dificuldade? É uma ligação? É uma ligação automática com um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, esse ano vai ser um ano próspero, esse ano vai ser um ano maravilhoso. Então, existem várias formas de você se relacionar e manter esse contato com o cliente, cuidar principalmente desse cliente. Meu amigo, isso vai te gerar receita para o resto da vida. Esse é um esforço que a gente chama do esforço inteligente. É isso aí. Estratégia é isso. O que eu quero falar aqui é o seguinte, Moisés. Eu consegui imaginar as pessoas assistindo esse episódio e ansioso esperando o que elas estavam a fim de ouvir, que era receita. Só que a receita foi o último ponto. As pessoas sempre olham pro último ponto sem querer passar pelo processo, não tem jeito. Que não é um processo, né? É toda a estrutura que você tem que fazer para que a receita venha e aconteça, né? Então, assim, você destrinchou aqui conteúdo de base para você levar qualquer negócio pro topo, só que de uma forma brilhante, que eu tenho certeza que a galera aí ficou impactada. E a gente acredita muito que o que conecta também muitas pessoas são histórias, né? E a gente não conseguiu contar hoje a sua história aqui. Eu fiquei aqui encucado, querendo saber como foi que você quebrou em $1 milhão. E aí eu quero te fazer o convite para você vir aqui na segunda rodada e contar essa história e falar de mais coisas, tá? Maravilha. Então, quer falar alguma coisa, Menandrão? Acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Cara, eu fiquei com uma interrogação aqui que era tipo assim, cara, eu tava pensando assim, você passou 9 passos do Business Canvas aí, né? Sim. Isso. E aí eu pensei a gente ter, de repente, se você tiver lá um Business Canvas, um modelo, alguma coisa, Massa. a gente colocar um link pra galera aqui, pra eles baixarem, ou um acesso que eles podem chegar e a gente Boa. entregar esse Business Canvas pra galera fazer o dever de casa. Botou vai na assistir prática, o Ecossistema Podcast, vai pegar seu Business Canvas e vai falar assim, peraí, deixa eu ver o que o Moisés tá fazendo aqui. E aí, prática. Veja isso, faz sentido, a gente coloca aqui pra galera. Vocês querem? Bota aqui no comentário. Maravilha. Show? Mando sim. Então pronto. Então, perfeito. Um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Foi ótimo. Aceita Show o de convite? bola. Eu acho que o Moisés não gostou do Não, convite. já né? falei. Aceito sim, com o maior prazer. Show de bola. E é isso, galera. Seguem lá o Moisés, tá? Nas redes sociais. Como Fala é aí que tá as novamente. redes sociais? Moisés Ribeiro.oindelevel. Boa.
Se você for de São Paulo, né, do lado sul é o Indelevel. Se for aqui do Nordeste é o Indelevel. Boa. A gente brinca aqui, Moisés, no podcast, dizendo que hoje ninguém mais tem nome, é o arroba. Uma vez eu fui no shopping, entrei na loja, o pessoal com seu nome, Hugo Fernandes com Y. Aí depois eu falei, não, meu nome não é com Y, pô. Esse é o arroba do meu Instagram. Então, assim, a gente tá totalmente digitalizado. Né? A gente tá na época que arroba virou nome. Arroba virou nome. É isso aí, Moisés. Muito obrigado, meu irmão. Gente, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio aí. Até a próxima. Ecosistema Podcast. Vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar aqui. Aí vamos finalizar com chave de ouro. Vamos lá. O que a gente faz? Todos aqueles, né, que forem lá no Instagram, certo? Ó, eu ensino fazendo e faço ensinando, certo? Perfeito. Então é o seguinte, se você for no meu Instagram, moisesribeiro.indelevel, seguir e ir lá no direct dizer assim, eu quero, você que é empresário, empreendedor, líder, gestor, coach, mentor, dono de negócios, você vai ganhar uma mentoria de 9 horas, conteúdo denso, 9 horas de mentoria comigo, ok? Mas você tem que ir lá e dizer, eu quero, certo? E colocar o seu nome e... dizer que veio do ecossistema, exatamente, né? Ecossistema Podcast. Isso. Coloca lá o que para dar referência e você vai ser convidado para uma mentoria. O nome da mentoria vai se chamar Desafio Empresários e Empreendedores Rumo ao Novo Extraordinário. É o resumo do meu livro Empresários Qual é e a data? Empreendedores. A data vai ser nos dias... De março? É de março. Tava 19, 20 e 21. Se eu não me Isso, engano. 19, 20 e 21. Perfeito. Dica, compra o capacete. Vamos botar aqui. Que lá tá vem aqui. pedrada. A gente pode programar. Show. Então é isso. Aproveitem, galera. 9 horas de mentoria. 9 horas. Bom demais. Segunda, 3 horas. Terça-feira, 3 horas. Quarta-feira, 3 horas. Agora não tem negócio de churumela, não, viu, pessoal? Exato. Aquela coisa de eu posso, eu quero, eu consigo, alta ajuda, tem que ter fé, tem que acreditar. Não é nada disso, não. É conteúdo denso, tal qual esse que você viu aqui, certo? É o que você vai estar lá, em continuidade ao que vai ser colocado aqui. Agora, eu vou pegar o quê? 3 dores, né, do empresário e vou estar trabalhando lá, né? Eu vou vir aqui no podcast de novo para uma outra Show. coisa. Eu Show de estarei bola, lá, show não de sei bola. você. Perfeito. Tá. Também vou estar lá. Tamo junto. Então pronto, galera. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Valeu. E até mais.